Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é César Campos, você está no nosso canal exclusivo. De segunda a domingo, 24 horas, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Então é imprescindível que você se inscreva no canal e ative o sininho, marque todas, porque assim você fica sabendo quando a gente posta um novo vídeo, faz uma nova live ou posta um novo shorts. Deixa aquele like, que é muito importante pra gente, e sempre que você comenta, a gente responde assim que possível. Esse canal é independente, eu sou independente também, então a gente precisa que você compartilhe esse canal, esse vídeo, para que mais pessoas saibam de tudo do Brasil e do mundo, assim, e principalmente de política, assim como você vai ficar sabendo agora das últimas que aconteceram aqui na internet. Agora, hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, 21 horas e 20 minutos, exatamente pelo horário de Brasília. As últimas notícias sobre política. As últimas da direita do Brasil. O senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, e o seu filho, o senhor Flávio Bolsonaro, do PL, Partido Liberal. Em primeira mão, o quadro atual, de acordo com o último boletim médico, no momento, o quadro clínico do senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está, graças a Deus, estável. Vamos falar agora sobre candidatura de Flávio Bolsonaro. Abre aspas. Irreversível, ele disse, fecha aspas. Desde dezembro de 2025, Flávio tem reafirmado que sua candidatura é irreversível. Segundo o senador, a decisão foi uma ordem direta do seu pai, ratificada por uma carta escrita à mão pelo senhor Jair Bolsonaro em 25 de dezembro, pouco antes do ex-presidente passar por uma cirurgia de hérnia. Sobre o recuo apenas para o pai, o senador Flávio Bolsonaro declarou publicamente que o único cenário em que abriria mão da disputa seria se o seu pai, o senhor Jair Bolsonaro, recuperasse seus direitos políticos e pudesse concorrer. O apoio do PL, Partido Liberal deles, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, confirmou que o senhor Flávio Bolsonaro é o nome oficial do partido para 2026. Abre aspas. Bolsonaro falou, está falado. Sobre o desempenho deles, da direita, do Bolsonaro, do filho dele, do senador Flávio Bolsonaro, nas pesquisas, levantamentos recentes do Instituto como Paraná Pesquisas e Quaest, dezembro de 2025 agora, trouxeram dados que animaram o núcleo bolsonarista. Vamos falar agora sobre a atração eleitoral. Flávio já teria captado cerca de 90% dos votos do seu pai, o senhor Jair Bolsonaro. E caso haja, sobre o cenário, caso haja um segundo turno, segundo pesquisas também, o senador Flávio Bolsonaro tem total chance de vitória tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, se for preciso. Agora, articulação com Tarcísio de Freitas. Havia uma grande expectativa sobre a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No entanto, as últimas notícias indicam alinhamento. Tarcísio na sua reeleição. O governador sinalizou que deve buscar a reeleição em São Paulo, servindo como o principal palanque de Flávio no estado. Sobre a aliança, Flávio relatou que ter recebido uma ligação de Tarcísio no Natal, confirmando o apoio, abre aspas. Tarcísio fez um gesto muito legal, disse, abre aspas. Flávio, conta comigo, fecha aspas. Falando agora sobre estratégia e próximos passos. O vice e economia. Flávio já começou a desenhar o seu governo. Flávio já começou a desenhar o seu governo, indicando que pretende anunciar seu ministro da Economia antes mesmo da eleição para acalmar o mercado financeiro.
Ele também sugeriu que o seu irmão Eduardo Bolsonaro seria o nome ideal para o Itamaraty, falando sobre a viagem aos Estados Unidos. Recentemente, Flávio viajou aos Estados Unidos para consolidar apoio internacional de líderes conservadores junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falando agora sobre as últimas notícias da Venezuela, a situação na Venezuela em 12 de janeiro de hoje, 12 de janeiro de 2026, é de extrema tensão geopolítica e instabilidade interna após uma intervenção militar direta dos Estados Unidos ocorrida no início desse mês. Sobre a captura do presidente Nicolás Maduro e o governo interino, abre aspas, o sequestro, entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2026, uma operação das Forças Especiais dos Estados Unidos em Caracas resultou na captura do senhor Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores. Eles foram levados para os Estados Unidos. Sobre o comando de Donald Trump, o presidente Donald Trump declarou publicamente que os Estados Unidos estão, abre aspas, no comando, fecha aspas, da Venezuela durante este período de transição, visando a, entre aspas, estabilização e o controle das reservas de petróleo. Delcy Rodrigues no poder. Internamente, o vice de Delcy Rodrigues assumiu a liderança interina do país por um prazo inicial de 90 dias. Com o apoio da cúpula das Forças Armadas Venezuelanas, a FAMB, que busca evitar uma guerra civil total. Sobre a libertação agora dos presos políticos, em um movimento para tentar reduzir as pressões internacionais e internas, o governo interino iniciou a soltura de opositores. O número de libertados nesta sexta-feira, dia 12, nesta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, o governo anunciou a libertação de 116 presos políticos. ONGs como a Foro Penal, no entanto, confirmaram a soltura de apenas 41 pessoas até o momento, incluindo 2 cidadãos italianos. Gesto de paz. Delcy Rodrigues classificou a medida como um gesto de busca pela paz, embora tenha negado que isso faça parte de um acordo direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora vamos falar sobre o impacto humanitário e militar. Vítimas civis. Relatos recentes confirmam que os bombardeios norte-americanos do dia 3 de janeiro deixaram ao menos 77 mortos. A história dramática de civis atingidos por mísseis em áreas residenciais próximas às bases militares, como em Catialamar. Grupos paramilitares. Existe uma grande preocupação com os coletivos, entre aspas, grupos armados pró-Maduro. Embora não haja grandes conflitos abertos hoje, esses grupos representam uma resistência latente à intervenção estrangeira e ao governo interino. Sobre a reação no Brasil e na região. Preocupação na fronteira. Militares brasileiros estão em alerta máximo em Roraima e no Amazonas, devido a um risco de uma nova onda migratória em massa e da possível incursão de grupos armados em território nacional. Sobre a mobilização popular, hoje, segunda-feira, dia 12 de 1 de 2026, movimentos sociais e sindicatos no Brasil, como o MST e a CUT, lançaram o boletim Venezuela em Foco, entre aspas, e convocaram atos nacionais em defesa da soberania venezuelana e contra a interferência dos Estados Unidos. A Venezuela vive hoje um regime de, entre aspas, administração remota pelos Estados Unidos, onde a estrutura chavista ainda opera o dia a dia sob a liderança de Delcy Rodrigues, mas as decisões estratégicas e o controle dos recursos naturais estão sob forte influência de Washington. Ainda algumas notícias a gente consegue tentar ver aqui para você, em última mão, antes da gente encerrar esse bloco de notícias.
de uma forma mais informal, comunico para vocês aqui uma notícia relâmpago para vocês ainda nesse bloco de notícias. Tá? Mais um escândalo descoberto. Empresa do Careca, do INSS, pagou 700 mil para a ministra do STM, indicada por Lula. Eu só transmito as notícias que colho. Ministros da Suprema Corte da Venezuela estão escondidos e devem ser presos nas próximas horas. Ministros teriam legitimado abusos de poder e perseguições políticas. Flávio Bolsonaro continua empolgado com as eleições 2026. Essas são algumas notícias principais de hoje. Lembrando para você, antes de terminar esse bloco de notícias, que é muito importante, é fundamental para o nosso canal, que é independente, você se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar todas. Assim você sabe quando nós postamos um novo vídeo, fazemos uma nova live, postamos um novo shorts. Deixe seu like e faça sempre o seu comentário, que a gente responde todos assim que possível. Assim o YouTube entende que esse canal é relevante para mais pessoas e ele impulsiona mais a gente. E o quanto antes a gente consegue o patrocínio aqui para o nosso canal, para o nosso dia a dia aqui no seu canal exclusivo. Meu nome é César Campos, jornalista. Você está no canal exclusivo. Compartilhe esse canal com o máximo de pessoas que você puder. Se possível, faça um grupo no seu WhatsApp. Monte uma nova lista de transmissão e publique isso para mais 50, 100, 200 pessoas. Mais pessoas precisam ver isso que você está vendo. Até o próximo vídeo. Eu sei que eu posso contar com você. E gratidão, eu estou orgulhoso da gente pelo trabalho e de vocês pelo amor, carinho, pelas inscrições, pelos comentários, pelo like, pelo compartilhamento. Até o próximo vídeo.